profissão da área da farmacogenética. São atribuições do farmacêutico na área da genética humana nos segmentos de biologia molecular, citogenética, genética do câncer, análise de grau de parentesco pelo exame de DNA, análise de genética bioquímica e aconselhamento genético. O paciente que tem uma doença rara geralmente passa por um longo percurso até chegar num diagnóstico definitivo. Múltiplos médicos, especialistas diferentes, muitos exames, tanto exames de sangue como exames de imagem, e geralmente um processo extremamente dispendioso, estressante para a família até chegar finalmente num diagnóstico. Então, o Fleury, para isso, tem um portfólio extenso, com mais de 3.000 testes, focados em milhares de doenças diferentes. O teste bem indicado e com a metodologia correta, ele acelera muito o processo de chegar ao diagnóstico. O principal papel dos testes genéticos na cardiologia é na confirmação de um diagnóstico. E geralmente é diagnóstico de alguma condição cardíaca hereditária, podendo ser hipercolesterolemia familiar, cardiomiopatias hereditárias, como por exemplo, cardiomiopatias dilatadas, cardiomiopatia hipertrófica, algumas arritmias hereditárias, como por exemplo a síndrome de Brugada, a síndrome do QT longo. Se existe um paciente com um diagnóstico suspeito de alguma dessas condições, faz-se o painel justamente para confirmação. Um outro papel importante dos testes genéticos é no rastreamento de familiares que são parentes daquele indivíduo em que já foi confirmada a mutação. A carreira de farmacêutico geneticista, apesar de existir por poucos, possui amplo reconhecimento mundial e é uma das carreiras científicas mais promissoras na área da farmácia. O farmacêutico geneticista exerce funções como de coleta de material e realiza exames de genética bioquímica. Estuda a variabilidade genética de indivíduos com relação às drogas específicas, determinando o tipo de medicamento dependendo de sua etnia ou variação genética. Participe de pesquisas científicas voltadas para a produção de medicamentos específicos para cada indivíduo ou doença genética. Além disso, estuda e entende a distribuição e alterações nas frequências dos alelos que estão sob influência das forças evolutivas, que são a seleção natural, derivação genética, mutação e migração. Dois mil anos depois. O geneticista atua em laboratórios de genética humana e centros de pesquisa genética. A faixa salarial júnior varia de 3.000, podendo chegar até 15.000. Tô gravando no Snap, gente, várias coisas. Alguém fica ali atrás e aí, tipo, vinha uma gente só pensando em dormir, comida. O concurso público. Ai, tô me confundindo. Tá parecendo um menino que eu vi no Tinder.